Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao programa Eu Sou Protagonista. Aqui você vai aprender como acabar com todos os seus pensamentos negativos para que você possa viver a vida do seu jeito, que é sempre o jeito certo. Eu sou o Daniel Brugin e o tema do episódio de hoje é Dani Responde. E o que é o Dani Responde? Toda sexta-feira, às 11h37 da manhã, eu venho aqui nos meus canais para responder perguntas que surgiram dos vídeos que eu fiz ao longo da semana, das lives que eu fiz ao longo da semana. Eu gosto muito do Dani Responde porque a gente pega todos aqueles conceitos, todas as ideias, né, que vão ajudar você sim a não ter mais esse fluxo de pensamentos negativos, né, que atrapalham demais sua vida, para que você possa sim a viver a vida de acordo com quem você é, de acordo com a sua essência, daquilo que faz sentido para você, né, da sua individualidade. E aí a gente pega todos esses conceitos e quando vem as perguntas é legal porque a gente traz para uma coisa prática, né? Quando você vai colocar em prática os conceitos na vida, surgem questões, surgem dificuldades, né? Algumas dúvidas, isso é super normal e é por isso que o Dani Responde é tão legal. E se você tiver alguma dúvida, alguma sugestão, alguma questão que você queira colocar, alguma coisa que você não concordou aqui que eu falei, pode ficar à vontade para deixar aqui nos comentários, que sempre que for uma pergunta, eu respondo aqui com o maior prazer do mundo, tá bom? Então, vamos lá para a primeira pergunta. Esse julgamento é a minha opinião sobre algumas pessoas e certas atitudes. Não acho que seja algo negativo, somente a minha opinião. Tem algum mal nisso? Legal, vamos entender bem essa questão do que é julgamento, o que é opinião, né? Fiz um episódio aqui falando muito sobre isso para você ter muita clareza o que é um julgamento, o que é só uma opinião. E eu falo sim com todas as letras que quando você tirar o julgamento da sua vida, ou seja, você deixar de julgar os outros, a sua vida vai melhorar muito, muito mesmo, né? O que eu digo é que cada vez que você julga o outro no seguinte sentido: tal pessoa faz isso, faz aquilo e eu não concordo, ela deveria fazer de uma outra forma, isso está errado e tal. É como se você pegasse todos os problemas e dificuldades daquela pessoa e trouxesse para você. E o pior não é isso. Quando você faz isso, você fica com todo o peso do problema e não ajuda aquela pessoa em nada a resolver a questão dela. Então, não tem vantagem nenhuma você ficar julgando. Agora, são coisas muito diferentes você ter a sua própria opinião e você julgar o outro. Vamos usar um exemplo aqui para talvez ficar um pouco mais claro. Se você me perguntasse assim: Daniel, o que você acha daquela pessoa ali que está com o corpo cheio de tatuagem, né? Tem pessoas que fazem muitas tatuagens, fecha o braço, fecha a perna e tal. O que você acha disso? Minha resposta vai ser para você: eu não acho nada. Eu acho que é um direito dele ou dela fazer o que ela quiser ou o que ele quiser com o corpo dela. E para mim tá tudo bem. Agora, se a sua pergunta fosse assim: você faria tatuagens no corpo todo? Eu não. Eu não me sinto bem, não tenho atratividade com isso, então eu não faço. Então, eu não quero isso para minha vida. Mas isso não quer dizer que eu estou julgando o outro, que ele também não deveria ter aquilo na vida dele. É uma questão dele ou dela e tá tudo bem. Eu tenho que respeitar esse direito. Então, quando vem essa pergunta, eu posso me posicionar no sentido de que eu respeito eles, mas eu não faria isso para mim. Quando você entra numa ideia de ficar apontando para todo mundo e ficar falando muito, julgando o que aquela pessoa tem que fazer ou deixa de fazer, aí você está sim no campo do julgamento. É uma coisa que não serve para nada, não vai te ajudar em nada, não vai ajudar a pessoa em nada, e você está usando aí esse seu tempo precioso, maravilhoso, com algo inútil e algo negativo também, né? Então não vai contribuir em nada para sua vida. Eu vejo que é um hábito das pessoas, essa coisa de ficar julgando o tempo todo, né? Dizendo que as pessoas deveriam ser diferentes do que elas são. E se você tirar esse hábito da sua vida, né? É o que eu sempre digo. É um hábito, a grande maioria da população faz, mas isso não quer dizer que isso seja bom, né? É normal, mas não é natural do ser humano ficar julgando os outros. É só uma coisa que é normal porque vem de pai para filho, de mãe para filha, filho, e aí a coisa acaba se perdendo, tá? Mas
Você pode sim ter a sua opinião, você deve ter a sua opinião, utilize ela para você, para o que você vai fazer da sua própria vida e não o que os outros deveriam fazer da vida deles, tá bom? Vamos para mais uma. Será que só respirar fundo me faz esquecer algo que eu não concordo e não julgar? Excelente pergunta. Essa é uma pergunta que eu recebo quase todos os dias, né? A pessoa entende que o não julgamento vai fazer bem para a vida dela, ela quer aplicar isso na vida dela e na hora de aplicar a coisa não é tão simples assim, não é tão fácil, né? A pessoa tenta não julgar e a hora que vê já está julgando. Isso é super normal. Como é que você lida com isso, né? Primeira coisa, quando você entra num novo projeto na sua vida, vamos chamar esse projeto de parar de julgar os outros, né? Você tem que ter muita compaixão com você mesmo, com você mesmo, né? Você tem que ter muito carinho com você mesmo, com você mesma, porque você está começando algo novo, né? Se hoje você, por exemplo, dirige carro e dirige tranquilo, né? Dirige conversando com alguém, ouvindo música e tal, lembra quando você começou como que era, né? Às vezes a gente não consegue tirar o carro do lugar, fazer uma coisa simples é super difícil. Só que você continua trabalhando naquilo e de repente aquilo se tornou quase que automático, você não precisa nem pensar mais para dirigir. Na hora que você vê, você já está dirigindo por aí e nem lembra mais qual foi a última rua que você virou. Então, isso funciona pro não julgamento e funciona para praticamente tudo na vida. É um treinamento. Então, não tem essa autocobrança de que caso você esteja tentando não julgar os outros, né, não ficar falando em cima dos outros, não ficar dando opinião para os outros que não foi pedida e tudo isso, não fica se autocobrando se ainda não está bom. Continue tentando, continue praticando. Você com o tempo vai começar a perceber, logo depois que você fez, depois com o tempo você vai começar a perceber durante, né? Você está julgando a pessoa ali em tempo real e fala, meu Deus, olha eu fazendo isso de novo, e sem cobrança, né? Sem ficar cobrando a si mesmo, a si mesma. Fala, opa, vou parar um pouco com isso. Vai ser muito difícil no início, mas com o tempo vai ficando mais fluido, mais tranquilo. E a hora que você vê, você está simplesmente respeitando o ponto de vista de todo mundo, inclusive o seu. Você vai respeitar seu ponto de vista e vai viver a vida do seu jeito, mas vai deixar que os outros seres humanos vivam a vida do jeito deles também. Legal? Vamos para mais uma. Eu não consigo acreditar em espiritualidade do ponto de vista que não gosto de atribuir coisas que acontecem na minha vida a coisas que estão fora do meu controle. Muito boa pergunta, e eu acho importante que você entenda que está no seu controle sim, e que você é a pessoa 100% responsável por tudo, né? A questão da espiritualidade é você ter a confiança de que sim, você é uma pessoa abençoada, você é uma pessoa protegida, né? Uma pessoa que está participando de um projeto maior, um projeto divino, que é um projeto sempre para dar certo, ou seja, vai dar certo, e que tudo que acontece na sua vida acontece para o seu melhor, para o seu bem. Só que tudo que acontece na sua vida, cada uma das cenas, né, cada um dos momentos, das situações, vai ter sempre a sua participação. Você tem total razão com relação a isso, e é nesse momento de participação que você vai definir o seu destino, que você vai definir o seu resultado. Se você, na hora que vai se colocar diante daquele acontecimento, decide pelo caminho do amor, pelo caminho de quem acolhe, pelo caminho de quem visa a união e não a divisão, eu acredito que você vai ter um momento ali bom, você vai ter crescimento e evolução na sua vida e muitos momentos de felicidade. Se você for pelo outro caminho, e é uma decisão sua, é um direito seu, né? O caminho que normalmente vem pelo medo, que é aquela pessoa que está sempre julgando, que é a pessoa que está indo contrária, querendo brigar, querendo arrumar confusão, querendo mais estar certo do que ser feliz, né? Quando você vai para esse outro caminho, eu acredito que você, na minha visão, não evoluiu, não cresceu, continua com as suas crenças limitantes que estão impedindo sua vida de crescer, mas é um direito completo seu, você pode atuar sim, então você vai ver que você não está na mão de nada, né? Está sempre nas suas mãos, na sua responsabilidade, esse crescimento
e essa evolução. Então aceite que se as coisas não estão indo bem, sim, não é por uma questão de espiritualidade, é por uma questão de decisão sua. Bom, vamos para mais uma. Eu só atraio pessoas ruins, aproveitadoras. O erro está comigo ou o universo está trazendo essas pessoas até mim? Olha só, você está atraindo pessoas para você ruins, como você disse, aproveitadoras, que têm energias negativas, né? Essa energia negativa de repente pode pegar em você e te fazer mal. E pelo que eu entendo do tom da sua pergunta, a culpa é minha ou é uma coisa como se fosse um castigo do universo me trazer essas pessoas, né? Vamos olhar por um outro espectro. O que você está fazendo aqui na Terra, nessa nossa experiência terrena? Nós somos sim seres espirituais vivendo uma experiência terrena. O que você tem que fazer aqui basicamente o tempo todo, da hora que você acorda e da hora que você vai dormir? Duas coisas. Uma, ser feliz. E como é que você vai ser feliz? Estando no momento presente, no aqui e agora. Não existe felicidade no passado nem no futuro, só no aqui e agora. Quando você começa a trabalhar isso, né, e aos poucos vai ficando mais no momento presente, no aqui e agora, você vai tender a ter muitos momentos de alegria e de felicidade. Qual que é o segundo ponto? Crescimento e evolução. A gente está aqui para crescer, para evoluir, para ir para um outro nível, senão a gente nem teria vindo para cá. Ficaria em casa lá no mundo espiritual, né? Como é que você vai crescer? Você vai crescer a partir de dificuldades, de obstáculos, de problemas que vão surgir na sua vida e dependendo de como você lidar com aquilo, você cresce e evolui. Qual que é o formato que eu acredito que a gente mais recebe e que a gente tem mais oportunidade de crescimento? É através do contato com outras pessoas, com outros seres humanos. Então, se estão aparecendo na sua vida muitas pessoas aproveitadoras, é porque você tem a oportunidade de crescer com relação a isso. Tem alguma coisa aí que tem em comum que demonstra que essas pessoas estão se aproveitando de você e você tenha que talvez ser um pouco menos ingênuo, menos ingênua, pode acontecer, né? Ficar um pouco mais atento para as pessoas que você traz para próximo de si, e uma vez que você resolver isso, tenho certeza que vai parar de aparecer pessoas aproveitadoras. Resolver internamente, né? É uma coisa sempre sua. Pessoas com energia ruim, né? Pessoas difíceis, idem, né? Porque quando você equilibrar a sua energia interna, né? Quando você tiver dono de si, quando você tiver em fluxo com o universo, porque através do autoconhecimento você equilibrou essa energia interna, você não vai ter mais contato com pessoas com energias ruins. Ela pode até estar com energia ruim ali, mas ela não vai mais conectar com você, você não sente aquela energia, né? Na sua onda de frequência positiva, que é uma onda de frequência do amor, aquela energia, que é a energia do medo, não vai se conectar, então você nem percebe, né? Então, trate esses acontecimentos não como um azar, né, ou como se alguém estivesse punindo você, ou nem como uma culpa sua, não é esse o caminho. Trate como uma oportunidade de você crescer e evoluir. Se você tratar isso como uma oportunidade, você vai colocar todo o seu sistema espiritual, mas também o seu cérebro, que é brilhante, com o foco para a oportunidade. Oportunidade para crescimento. Como eu disse, seu cérebro é brilhante, ele vai encontrar essas oportunidades e vai fazer a coisa acontecer a seu favor, tá bom? Então não trate isso nem como uma culpa sua, nem como alguém que está tentando te prejudicar, nem nada disso. Trate como uma oportunidade, você vai ver que a sua vida vai se transformar aos pouquinhos, um passo de cada vez, mas a coisa acontece. Vamos para mais uma. Eu sinto uma cobrança da minha família porque é difícil para eles entenderem que as pessoas podem trabalhar e ter também muito sucesso trabalhando de uma outra maneira. Eles estão acostumados com aquele padrão, acordar cedo, horário de entrar e sair do trabalho, segunda a sexta-feira, e eu não quero essa vida para mim. Acabo não compartilhando muitas coisas da minha rotina de trabalho com eles. Estou agindo certo? Ó, o que é legal entender aqui? Primeiro ponto, se você tem uma visão diferente, né? De repente a sua família quer que você tenha um trabalho formal, com carteira assinada, e você quer empreender, quer fazer algo que sai desse padrãozinho, né? De segunda a sexta, das 9 às 18, alguma coisa nesse sentido, é a sua visão, né? Quem tá certo? Qual que é o melhor sistema? Não existe isso. Tem gente que se adapta melhor a esse sistema mais padrão, CLT e tudo mais, e tem gente que se adapta melhor num sistema diferente.
tá tudo bem. Pode ser, vamos supor que isso esteja vindo dos seus pais, né? Pode ser que os seus pais morram de medo de trabalhar empreendendo, né? Eles querem ter a segurança de ter um trabalho ali padrão formal. Legal. Tô falando padrão formal dentro da visão deles, tá? Porque não deixa de ser padrão você empreender, ter seu próprio negócio, fazer o que você quiser. O que eles vão fazer com relação a você? Como eles têm muito medo daquilo para a vida deles, eles vão transmitir esse medo para você. Mas não quer dizer que é uma maldade, não quer dizer que eles estão torcendo contra você, e nem que eles não vão ficar felizes se você seguir esse caminho, trilhar esse caminho e for um caminho de sucesso. Eles, na verdade, eles só estão transmitindo o medo deles, porque eles mesmos não fariam isso, né? Então entenda isso muito bem. Se o seu coração diz para ir por um caminho diferente, vá por esse caminho diferente, né? Siga o seu coração, não vai viver a vida de uma outra pessoa. Viva a sua vida do seu jeito, que é sempre o jeito certo. Sempre repito isso. Perfeito. Será que você deve continuar compartilhando com eles ou não, né? Uma sugestão, se está difícil para você e a coisa, né, toda vez que você compartilha algo, gera frustração e tudo mais, não compartilhe mais coisas que você vai fazer. Compartilhe somente coisas que você já fez, né? Porque quando você fala algo que você vai fazer, eles vão tender a não acreditar, porque eles não acreditam neles mesmos, não em você, tá? E aí eles vão, às vezes, até jogar uma energia aí que vai bater como uma energia negativa para você, não vai te fazer bem. Então muda isso, né? Conta sempre de coisas que você fez, não de coisas que você vai fazer. A tendência é isso melhorar. Quando você perceber que essas pessoas ganharam confiança em você, porque você mostrou para elas que é possível sim ter um trabalho fora desse padrão que elas acreditam, aí sim você pode começar a abrir mais e contar de coisas que você pretende para o seu futuro, dos seus sonhos. Eu sei que isso faz bem para muita gente, né? As pessoas gostam de partilhar seus sonhos, as suas ideias, mas às vezes se você seguir esse passo a passo, pode ser que seja mais tranquilo, que você tenha mais paz para realizar aquilo que você quer para sua vida, tá bom? Vamos para mais uma. Eu não me encaixo naquele padrão. Certa idade tem que casar, certa idade tem que ter filho e sofro com as cobranças da sociedade sobre isso. Olha, você tem que, parecido com a pergunta anterior, né, com a resposta anterior, esse padrão da sociedade, essa cobrança da sociedade, ele só vai entrar e ativar você e te preocupar se você deixar, né? De novo, esse padrãozinho funciona para algumas pessoas e para outras não. E muitas pessoas têm muito medo de sair de um padrão, né? É incrível isso como acontece, né? A gente tem essa coisa de querer estar num lugar seguro no sentido de que você sabe o que é aquilo. Por mais que seja ruim, que não esteja funcionando, parece que a gente fala, pelo menos isso eu sei. Eu sei como é que, o quão ruim é isso, né? O tamanho. E aí sempre que algo é novo e que pode ser para muito melhor, para mais felicidade e alegria, as pessoas tendem a não querer ir lá por medo do desconhecido. Isso é um padrão e tudo bem, cada um tem que conviver com o seu. Se você tá no seu coração que esse padrão não faz sentido para você, né? E você quer ter algo diferente, siga isso. Segue o seu coração. Você talvez não receba apoio das pessoas, mas na verdade você precisa entender que o medo é delas, não é um medo com relação a você. Não é que elas não confiam em você, elas não confiam nelas, por isso que elas transmitem esse medo para você. Então siga o seu caminho, vá ser feliz e mostre para essas pessoas, não como uma coisa assim de punitiva, né, de jogar na cara, nada disso, mas simplesmente mostre que deu certo e talvez elas mudem até essa forma de ver e comecem a abrir mais a mente. Você pode de novo ser aí um agente de transformação para essas pessoas. Legal? Vamos para mais uma. Exceto, por exemplo, ter um trabalho que eu gosto, mas não chego nem perto de me sentir em flow, mas dependo dele para me sustentar. Passo 8 horas por dia nisso, isso me proporciona ter os outros momentos nos quais eu entro em flow. Precisaria entender exatamente o que é você gosta, mas não entra em flow. É uma coisa que não é ruim, não é um sacrifício para você, mas é ok, né? É uma coisa assim morna, que você fica, a gente fala que
O flow é quando você não sente o tempo passar. Você fica contando os minutos no relógio para aquilo acabar, para de repente você pegar o dinheiro que você ganhou ali e fazer outras coisas que te dão prazer, né? Se for isso, talvez não seja o melhor caminho, né? Como eu sempre digo, se você tirar as 8 horas em média, né, que você dorme por noite, metade da sua vida você vai passar trabalhando, né? Então, a maior parte da sua vida, o que você está fazendo assim de uma coisa só? Trabalhar, né? E ser uma coisa assim que a coisa não parece que não anda, não passa, você não se sente estimulada com aquilo, eu tendo a acreditar que não é o melhor caminho. A questão com o flow é que você entra em flow fazendo coisas que você tá bem, sabe? Você tá feliz, você não tá super entusiasmado ou entusiasmada, não tá com aqueles picos de adrenalina. Não é essa a ideia. Você não precisa estar ali como se estivesse ganhando um prêmio todos os dias. Não. É aquela coisa que você faz no dia a dia, mas te gera entusiasmo sim, te gera curiosidade, te gera vontade de aprender coisas novas. Essa que é a questão com o flow, né? Então, se o seu trabalho está assim, morno, ok, você não quer evoluir muito nele, não quer aprender coisas novas, a tendência é que aquilo não vai te dar aí o prazer que você merece, tem coisa melhor para você, tenho muita convicção disso, tá bom? Vamos para mais uma. Acho muito difícil tirar meu foco do futuro, onde quero chegar, e focar com mais intensidade no presente, no processo. Tem alguma técnica que ajuda nisso? Ó, eu defendo muito a ideia de que você deve ter uma visão de futuro. Você deve ter aí, de uma forma mais clara possível, onde você quer estar daqui a 5 anos, daqui a 3, 2 anos, algumas pessoas têm de 10, 20 anos, né? Por quê? Isso te dá um norte, você sabe mais ou menos para onde você está indo, né? Para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve, e para quem segue qualquer caminho vai chegar em qualquer lugar. Quem chega em qualquer lugar tem uma vida qualquer e eu acho que não é isso que você quer para sua vida, né? Então é legal você ter essa ideia, essa visão de futuro. Uma vez que você define, você guarda isso, é por isso que é tão importante você ter isso anotado, né? Os alunos do programa Satoru têm o que a gente chama de MJ, que é o mapa da jornada. Eles têm muito claro ali os lugares onde eles vão chegar, os passos que eles têm que seguir. E aí você se volta para o presente para realizar as rotinas, os rituais que vão te levar até lá, né? E essas rotinas, esses rituais, eles têm que ser prazerosos para você. Se você montar uma rotina, um ritual que é de puro sacrifício para lá na frente receber um prêmio, né? Isso vai tender a não funcionar. Quantos anos você vai ficar se sacrificando, tendo uma rotina, um ritual ruim, para depois ter um prêmio? É muito importante que você perceba que essa rotina, esse ritual, seja prazeroso. E aí sim, quando ele é prazeroso, você vai ter foco no processo. Você vai conseguir curtir esses momentos e às vezes você vai se esquecer do prêmio. Vai curtir tanto o processo que ele vai ser mais importante que o prêmio até, tá? Então eu percebo que algumas pessoas geram um sonho, né? Esse é o meu prêmio, o meu presente. E a rotina para chegar àquilo é uma coisa que ela odeia. Eu não acho que é um bom caminho, né? Você vai passar muito mais tempo da sua vida realizando o ritual, a rotina, do que recebendo o prêmio. Então é muito importante ter um foco nisso, porque senão sua vida pode se tornar uma vida muito difícil, muito sacrificante, e não é isso que eu quero para você. Vamos para mais uma. Eu acho que sempre posso dar mais e sinto que muitas vezes isso está acima da expectativa das outras pessoas. Como posso mudar esse meu filtro? Muito boa pergunta. Tem algumas pessoas que entregam muito, né? As pessoas, por exemplo, no trabalho, quando vocês vão falar com relação a essa pessoa, diz assim, nossa, é incrível a entrega dela, como ela está sempre no horário, sempre entregando as coisas no prazo, às vezes entregando, superando as expectativas, muito mais do que a gente esperava, né? E as pessoas estão super felizes, mas ela ali, no canto dela, tá achando que tá pouco, que ela poderia entregar mais, que ela de qualquer forma, de alguma forma não está performando como deveria, né? E isso tende a causar uma grande frustração nela ou nele. Como é que você resolve isso? Peça feedback para o seu gestor, para os seus companheiros de trabalho e talvez até em casa para os seus familiares, para o seu companheiro, para a sua companheira, para perceber onde você está. Esse feedback ele virá. Se você for e pedir de uma forma genuína, ó, tô aqui, tô em busca de evolução, quero crescer e eu queria entender
como é que tá a minha entrega, né? Você acha que a minha entrega tá legal, tá ok, ela tá abaixo? E quando esse feedback vier, acredite nele, por favor, pelo amor de Deus. Porque eu percebo que essas pessoas que sempre acham que precisam entregar mais, quando elas recebem um feedback que muitas vezes é positivo, elas não acreditam. Acho que a pessoa está falando só por falar, está falando porque não quer magoar ela de alguma forma. Ela tem a crença tão grande de que ela não entrega tudo, que ela nem acredita quando recebe esse feedback. Acredite sim no feedback, ele vai vir de uma forma positiva. Pode acreditar, se você estiver fazendo alguma coisa que não está boa, você vai ficar sabendo, tá? Então, acredite nesse feedback e passe a agir de acordo com o que te falaram. Acho muito legal pessoas que têm essa entrega maravilhosa, que gostam de superar expectativas, isso traz muito resultado para a vida, mas a sua jornada tem que ser prazerosa. Se isso está muito pesado, de muita autocobrança, é porque alguma coisa está desequilibrada, né? Esse é um grande sinal de desequilíbrio. Então, olha para isso, incrível você ter essa grande entrega, não perca isso, mas equilibra a sua vida, né? Os momentos que você tiver de lazer, com amigos, curtindo a vida, esteja ali, não fica com a cabeça no trabalho, eu deveria fazer mais, né? Vai dormir num horário que é saudável para você, parou para almoçar, para almoçar, né? Faz as coisas com calma, que isso vai deixar aí a sua jornada muito mais prazerosa, e aí eu tenho certeza que é aí que ela vai valer a pena. Muito obrigado por estar aqui comigo em mais esse episódio, e eu vejo você no próximo vídeo.